Pois é, gente, eu reforço aqui também. O Ministério da Saúde fala da importância, né, da vacinação contra principalmente meningite. 7 vacinas são recomendadas e estão disponíveis por meio do Sistema Único de Saúde. O calendário nacional de vacinação contempla aí, gente, todas as fases da vida. No último mês, houve a confirmação, gente, do surto no estado de São Paulo. A gente falou da Baixada Santista, mas tivemos casos também da doença lá em São Paulo, da doença do sorogrupo C, da meningite C, a mais frequente no Brasil entre as meningites bacterianas. Nesse contexto, o Ministério da Saúde reforçou, então, a importância de vacinação de crianças, adolescentes, contra a meningite. A proteção do público-alvo evita o adoecimento e surtos da doença. Sobre esse assunto, vamos conversar com o epidemiologista André Ribas. Olá, doutor André, seja muito bem-vindo ao RF News novamente. Olá, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica, né? Sim, ela é uma doença endêmica. Nos últimos anos, houve uma diminuição substancial na circulação e ocorrência de casos de meningite, muito em razão do isolamento social que foi feito para controlar a Covid-19. Então, teve esse ganho secundário, né, que foi o controle também, né, diminuição substancial no número de casos de meningite. Sendo uma doença grave e contagiosa, a meningite é capaz de provocar sequelas e até mesmo a morte, né? Exatamente. Ela atinge o sistema nervoso central e pode causar sequelas graves, desde paralisias definitivas até a necrose, né? Como essa forma da meningococcemia, ela pode fazer com que haja obstrução de alguns vasos sanguíneos e levando a necrose de extremidades e tudo que pode levar a sequelas bastante significativas, além de sequelas no próprio sistema nervoso central. É importantíssimo a gente falar que a vacinação é a forma mais eficaz de evitar a infecção. Mas o senhor esclarece, então, a gente falou até na reportagem, que a vacina está disponível, né, para crianças. A gente sabe que as crianças, os bebês tomam aí 3 doses, né, da vacina que eu falo da meningite CWY, no caso, ou da meningite C, que é dada, né, no Sistema Único de Saúde. Temos também as 2 doses da meningite B. Mas eu gostaria de esclarecer, quem está assistindo, por exemplo, agora essa reportagem em casa, essa vacina está disponível para qualquer pessoa que queira tomar para evitar o contágio de qualquer idade também ou não? Olha, é preciso entender que existem vários tipos de meningite, tá? Esses dados que foram apresentados agora, referente ao município da Baixada, os municípios da Baixada, são referentes à meningite meningocócica, que é, sem dúvida, a mais grave, a mais importante das meningites bacterianas. Existe ainda a meningite por hemófilo, que é uma outra bactéria que também dá uma forma grave de meningite, e o pneumococo, que também, essas 3 bactérias têm vacinas, cada uma delas tem uma vacina diferente. Tá? A meningite, a vacina que foi para o hemófilo, ele é chamado hemófilos influenza B, que é o que dá forma de meningite. Então, existe vacina contra essa bactéria e também faz parte do calendário vacinal de rotina no Brasil há bastante tempo. O pneumococo também faz parte da vacina de rotina e é dado também há bastante tempo já no Brasil. A meningite a vacina contra a meningite C, ela é dada para crianças, não é? O calendário vacinal ele prevê uma dose aos 3 meses, depois um reforço aos 5 meses e depois mais um reforço, né, com 1 ano de idade. Então, esta vacinação ela já está dentro do calendário vacinal. O que existe agora, nos últimos anos, foi estendido o calendário vacinal para os adolescentes, com o objetivo de diminuir o risco de circulação da bactéria entre as crianças menores, que são as mais atingidas. Então, se protege os adolescentes, que são também protegidos pela vacina utilizada, mas também
os irmãos e conhecidos que vivem na mesma escola, porque os adolescentes têm uma importância grande na cadeia de transmissão, tá certo? Agora, especificamente, no surto que está ocorrendo em São Paulo, a faixa etária foi estendida, né, para toda a população adulta, menor de 65 anos, como forma de conter o surto. É um surto bastante localizado em 2 bairros da cidade de São Paulo e que já está sendo, algumas semanas já estão sendo vacinadas as pessoas, tá? E nesse caso foi estendida a faixa etária. Para essa região, né, que a gente sabe que é a zona leste de São Paulo, que foi Exatamente. atingida por esse surto. Então, lá naquela região está fazendo, né, essa vacinação ali para realmente proteger e não ter mais contágio ali. É muito importante a gente esclarecer que diversas vacinas também, elas protegem aí contra outras formas, né, de meningite, como o senhor disse, mas também tem a BCG, que tem formas graves da tuberculose, mas também tem a meningite tuberculosa, que também previne. O senhor falou, né, da meningite C conjugada, que protege contra a doença ali do grupo C. Tem a da meningite ACWY, que é a conjugada, que protege contra os grupos A, C, W e Y da doença, né? É muito importante a gente esclarecer, porque às vezes tem alguém aqui que está assistindo que quer tomar essa vacina particular, né? De uma forma que é paga, então essa pessoa pode tomar. Se ela já tiver tomado a meningite C, né, na vida, ela pode fazer uma dose de reforço novamente agora, um adulto, por exemplo, que queira evitar esse contágio? Ou não precisa, não é necessário? Olha, não existe essa indicação, tá? A indicação para vacinação da população adulta com mais uma dose é restrita à região que está sendo afetada nesse momento. Então, não há necessidade de preocupação e as pessoas saírem atrás de vacina. Eu acho que a gente tem que ter bastante cautela e tranquilidade de que a situação em São Paulo e agora na Baixada, elas bastante. Em São Paulo, é um surto num bairro, lá 2 bairros, Vila Formosa e mais um outro, Aricanduva, eu não lembro muito bem o nome do outro bairro, mas é tudo na Zona Leste, são áreas vizinhas. Na questão de Santos e Baixada como um todo, a gente teve, de fato, um aumento em relação ao ano passado, mas se a gente contextualizar e compreender que até o ano passado as medidas de contenção da Covid ainda estavam ativas, é natural que esse ano haja algum aumento no número de casos. Agora, nada justifica a baixa cobertura vacinal, tá? Tá certo. O Brasil, como já foi dito pelo colega que me antecedeu, tem uma história bastante longa de altas coberturas vacinais, de um programa que é exemplo para muitos países, é um programa bastante consistente, né? É o Programa Nacional de Imunização, tem mais de 40 anos, e ele sempre foi muito bem sucedido. A gente precisa retomar essa cultura da vacina, que foi abandonada, né? E que a gente pode sim ter consequências no médio prazo aí de retorno, até no curto prazo, do retorno de algumas doenças que já estão controladas e que podem voltar a afetar a população. Principalmente essas vacinas que foram tão estudadas, né, num prazo tão longo aí de estudo, que estão mais que comprovadas que tem aí um benefício, né, muito grande a toda a população, sem dúvida. Muito obrigada, doutor, obrigada pelos seus esclarecimentos. Estamos à disposição de vocês, muito obrigado pela oportunidade.